não tenho palavras para agradecer a Deus por esse momento aqui. Logo que prometi ao pastor vir aqui, o meu pai adoeceu de uma forma bem grave. E todo dia eu falava assim, vou cancelar com o pastor. Mas meu coração dizia, não faça isso. Aí eu fui deixando. Chegou a hora e eu vim. Eu estou aqui. Estou muito feliz mesmo em poder conhecer os irmãos, rever o pastor. O caminho que eu fiz hoje, ele já fez diversas vezes para ir lá na nossa igreja. E de forma que eu agradeço muito a Deus por estar aqui, conhecendo os irmãos, mais uma igreja. Dezenas e centenas já passei pelo Brasil afora, e cada lugar que eu vou, eu conheço pessoas diferentes e passo a amar os irmãos. O pastor citou aqui o nome de muita gente, mas eu só consigo citar o Mar e Célia, por enquanto, né? Mas é um prazer imenso estar aqui. Só que a Célia não aceitou minha proposta. Para nós vir a pé lá de Mogi até aqui. Não aceitou, até por causa do morro, que era um pouco elevado, né? Nós estávamos lá embaixo agora, se tivesse vindo, né? Mas é uma alegria. Sempre quando eu saio para esse Brasil afora, sempre eu conto o meu testemunho. Hoje eu não vou contar, tá? Hoje eu vou pregar direto. Se os irmãos quiserem que eu volte um dia aqui, só que tem que começar às 5 horas o culto, porque é longo. Tá? Vai chegar às 10 horas, não estou nem na metade do meu testemunho ainda. Mas um dia, se os irmãos quiserem, eu volto aqui e conto talvez 10%, 5%, porque 100% é impossível contar o que Deus já fez na minha vida. Aí eu teria que morar aqui e ficar, quem sabe, um mês, comendo da casa do pastor para voltar e continuar e fazer uma série, meu testemunho de 30 dias, porque realmente é uma história longa para ser contada, mas de muita bênção, de muita graça de Deus. Só para resumir, uma palavrinha só. Eu dei o primeiro passo com 15 anos. Com 15 anos, dei o primeiro passo. Entrei na escola com 18 anos e já aposentei como advogado. Só para os irmãos terem um pouquinho da introdução da minha história. E a minha mãe, que Deus já levou, por 14 anos, ela fez a seguinte oração. Deus, ajude que meu filho possa sair de casa um dia sozinho. E foi tão grande o milagre que ela teve que trocar a oração. Que ele fique em casa um pouco. Né? E hoje está assim. A reclamação do meu pai era na cama, eu não para em casa. Anda o dia inteiro. Né? E graças a Deus. Foi uma inversão extraordinária que Deus fez. Tirou de alguém que não saía de onde estava sentado para pregar em Portugal, pregar na Argentina e pregar para esse Brasil inteiro por aí. É algo extraordinário. Para os irmãos terem um pouquinho já de ideia, eu dirijo qualquer tipo de carro. Eu sempre falo, se me colocar dentro do ônibus, o passageiro pode estar tranquilo que eu levo até o destino. Né? É incrível o que Deus fez. É incrível. Incrível. É incrível. E eu agradeço muito a Deus pela providência dele, pela bênção dele, pelo que ele é, pelo que ele tem feito e pelo que ele vai fazer e pode fazer ainda. Esse aí é um pequeno resumo do resumo. Agora vamos ficar em pé. Eu vou ler um texto. Pastor, qual que é o tempo? Fale isso já antes. O tempo do Espírito? Tá. Tem 300 quilômetros para chegar em casa, eu vou estar saindo daqui, né? Tem 300 quilômetros só, né? Mas como amanhã é segunda-feira, nós vamos procurar resumir o nosso assunto. Daniel 2, versículo 20, 21 e 22. Eu vou ler esse texto. No decorrer da nossa mensagem, os irmãos vão entender por que eu li esse texto. Eu quero comentar com os irmãos alguns minutos sobre o seguinte tema: perguntas que vêm de Deus. Perguntas que vêm de Deus. Eu vou ler o texto e no transcorrer os irmãos vão entender. Diz assim o texto, Daniel 2, 20, 21 e 22. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido,
conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quero que a congregação leia comigo o versículo 22. Todo lendo. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por esta hora, ó Deus. Obrigado pela existência desta igreja neste lugar. Obrigado por todos os irmãos que compareceram aqui nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso coração, conhece a nossa necessidade, conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Por isso, ó Deus, que o Senhor esteja agora abençoando cada família aqui representada. Com certeza o Senhor conhece todos nós que estamos aqui, conhece a nossa necessidade, ó Deus. Por isso, entregamos cada vida, cada família aqui em Tuas mãos. E conforme lembra nesse texto, que o Senhor possa vir, aquele que fortalece a nossa vida, aquele que remove os reis, aquele que dá sabedoria e ciência aos entendidos, aquele que revela o profundo e o escondido, aquele que conhece até o que está em trevas. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Abençoa grandemente essa igreja aqui, o ministério do pastor Osmar aqui, para que esse lugar seja alcançado, ó Deus, pelo Teu Evangelho, para que a igreja aqui nesse templo, nesse lugar tão alto, possa resplandecer não só a luz do sol, mas também a luz de Jesus, que deve morar e habitar no nosso coração. Por isso, ó Deus, mais uma vez, muito obrigado pela celebração deste culto. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Aqui não tem o relógio na parede, né, pastor? Que bom! Mas eu vou tirar o meu do braço, tá? Eu quero pensar com os irmãos, nesta noite, sobre uma situação que chama muito a minha atenção. Eu já li a Bíblia algumas vezes, de capa a capa. Mas agora, no final, nos últimos anos, eu aprendi a observar os detalhes. Se você começar a observar os detalhes, as lições, alguma coisa que parece tão simples, mas que no fundo é tão profundo. E hoje, meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos em 5 situações onde Deus fez a pergunta. 5 situações onde a pergunta veio de Deus. Com certeza tem muitas outras que os irmãos encontram na Bíblia, muitas outras poderiam citar, mas eu quero principalmente basear a minha palavra em 5 situações, em 5 perguntas que Deus fez. Se eu perguntasse para os irmãos qual foi a primeira pergunta que Deus fez ao homem, com certeza alguém se levantaria e diria: quem foi a pessoa? Foi Adão. Um dia Deus perguntou para Adão: Adão, aonde você está? Eu fico pensando assim. Se eu acabei de ler um texto que fala que Deus revela o profundo, que Deus revela o que conhece quem está em trevas, que Deus sabe todas as coisas, que com Deus mora a luz. E agora a Bíblia começa dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para nós, Deus perguntando: onde está Adão? Adão, onde você está? É evidente, meus irmãos, que Deus não é curioso, Deus não pergunta para ter conhecimento, Deus não pergunta para saber, porque Ele sabia onde Adão estava, mas sabem por que Deus perguntou? Deus queria que Adão reconhecesse aonde ele estava. Deus perguntou porque Deus queria que Adão visse aonde ele estava. E essa, meus irmãos, é a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. Deus está querendo que você reconheça o estado onde você está, o que você está fazendo, como você está vivendo. Tem muita gente, meus irmãos, por aí, no mundo afora, nesse Brasil, nesse planeta, que realmente não é... Deus está perguntando para ele: onde você está? Deus sabe. Mas Deus quer que ele reconheça aonde ele está. Deus quer que ele reconheça como ele está. Meus irmãos, e como isso é importante para nós. Como isso é importante para a sua vida espiritual. Onde você está? Deus sabe, mas Ele quer que eu reconheça. Tem um colega nosso já falecido, colega que eu digo porque ele foi advogado por muito tempo, e uma vez ele se afastou da igreja. Se afastou da igreja, foi se afastando, se esfriando, e eu espero que não tenha ninguém aqui nessa situação. Espero que não tenha ninguém. Dizem que depois da pandemia o povo esfriou, a igreja esfriou, os crentes esfriaram. Espero que não seja o caso aqui, graças a Deus, porque os bancos estão lotados. Mas esse colega nosso começou a desanimar. E começou a jogar bola justamente no domingo, na hora da escola bíblica.
E um dia lá no campo ele quebrou a perna. E na hora que ele quebrou a perna, ele dizia, veio no meu coração aquela pergunta que Deus fez para Adão: onde estás? E no testemunho dele ele dizia que Deus sabia que ele estava lá, mas ele não tinha reconhecido onde estava. E esta, meus irmãos, é a pergunta que deve calar no seu e no meu, no nosso coração. Precisamos reconhecer aonde nós estamos. O texto que eu lhe disse que Deus revela o profundo e o escondido. Jesus disse também que, porque nada há oculto debaixo do sol, que não seja de manifestar a glória de Deus, nada, meus irmãos, há no escuro que não venha à luz. Tudo vai ser revelado, diz a Bíblia. Então Deus sabe todas as coisas. Jesus disse que Ele conhece a nossa necessidade, mesmo antes de nós pedirmos. Ele sabe. Ele sabe onde eu moro, Ele sabe o que eu falo, Ele sabe o que eu pretendo, Ele sabe o meu desejo, Ele sabe de tudo. Mas eu, meus irmãos, não devo apenas ficar crendo nessa palavra, mas sim reconhecendo como eu estou. Reconhecendo como eu estou. O grande problema, meus irmãos, da vida espiritual de muita gente é justamente isso. Ele fala assim, para mim, qualquer ambiente está bom. Para mim, qualquer coisa está boa. Tem gente que tanto faz para ele estar na igreja como fora da igreja, é a mesma coisa, parece que não muda nada. Mas o que Deus quer de mim, de nós, é que nós enxerguemos aonde nós estamos. Pergunte para Deus, a minha presença aqui está sendo útil? A minha presença aqui está sendo importante? A minha presença aqui vai ter algum valor? Vai edificar alguém? Uma vez, lá em Jacopiranga, foram inaugurar um hospital. E aí, o médico perguntou, Cláudio, você quer ir lá? Eu sou meio oferecido mesmo? Ele falou, quero. Ele pegou e me deu o convite. E eu fiquei lá, né? Só aparecia de branco. Um de branco, todo mundo de branco, todo mundo de branco. Só eu de outra cor. Fiquei meio sem ambiente lá, né? Um negócio só de enfermeiro, de médico, eu aqui, mas eu com o Novo Testamento no bolso. Aí fizeram a faixa de inauguração. E começaram a esperar o padre. E o padre atrasou. E eu orando para o padre não vir. E o padre atrasou. Aí veio lá o doutor, né? Falou, Cláudio, diz que você é evangélico, é verdade? Digo, sou evangélico. Vamos inaugurar? E você faz a oração de inauguração? Digo, mas é agora, ó. É agora. E eu, então, com o Novo Testamento no bolso, o Gideão, pequenininho, né? Aquele lá no Segredo Fantástico. Você entra com ele no bolso e ninguém vê. E eu com o Gideão no bolso, né? Aí, um médico falou, o outro falou. Aí disseram assim, falaram, agora, como o vigário não veio, nós vamos passar a palavra para o Cláudio, para ele fazer a oração de inauguração. Aí eu falei, doutor, o senhor me dá licença, porque eu não sei orar sem ler esse livrinho aqui. Ali eu li um texto, né, cheio de médico, e acabei pregando 10 minutos. Depois eu orei. Né? Quando eu digo, em nome de Jesus, amém, o padre entrou jogando líquido para tudo quanto é canto. Jogava líquido, mas já estava orado. Né? Já estava pregado. Aí o padre jogou o último espirro lá do líquido dele. Ele falou, doutor, seu vigário, já está feita a solenidade. Né? O padre voltou e ficou como eu que inaugurei o hospital, porque fiz a oração de inauguração. Meus irmãos, deu um efeito extraordinário. Reconheça onde você está. Por que eu estou aqui? A minha presença aqui vai ser bênção ou vai ser escândalo? A minha presença aqui vai abençoar ou não? A minha presença aqui vai mostrar a glória de Deus ou não? Pergunte sempre isso. Por que eu estou aqui? Eu estou fora da igreja assim. Deus sabe que eu estou aqui? Sabe. Mas tem a finalidade da minha presença aqui. Uma vez também, olha, eu vou começar a contar, mas se passar o tempo, apareceu um senhor lá, né? Falando assim, é verdade que o senhor gosta de fazer palestra? Digo, não, eu não gosto muito, agora se precisar eu faço. Falou, pois é, eu sou do centro espírita tal, no bairro tal, e vim te convidar para fazer uma palestra, eu até tremi. Mas qual que é o tema?
não é que vai ter uma reunião da Associação Antialcoólica lá, e me falaram que o senhor é muito bom para falar de álcool. Digo, bom falar de álcool, mas eu nunca tomei, né? Nunca tomei. Aí me convidou. O senhor vai? Eu digo, vou. Que hora que é a reunião? 22 horas. Falei, meu Deus do céu. Eu chegar no centro espírita 22 horas, eu vou estacionar o carro lá em frente. O que não vamos falar depois? Mas eu falei, Deus, a minha presença lá tem que ter algum efeito. Mas eu vou consciente de onde eu vou entrar. Né? Aí cheguei lá no centro espírita, tinha mais gente do que aqui. Mais gente. Cabia umas 150 pessoas. Né? Aí 22 horas em ponto, tocaram a campainha, vai começar. Digo, ai, tomara que eu não mexa com os espíritos. E eu fiquei preocupado, eu aqui dentro, né? Aí veio o primeiro falando assim, eu bebia, quebrava copo, fazia isso, fazia aquilo. Veio outro e falava, eu batia na mulher, fazia isso, fazia aquilo. Veio outro e falava, eu expulsei todos meus filhos de casa, eram 10 na frente e eu era 11. A minha vez era no 11. Quando me passaram a palavra, era 11h30 já, quase meia-noite. Falei, meu Deus, eu estou aqui. O senhor sabe que eu estou aqui dentro do centro espírita? Meia-noite. Meus irmãos. E novamente o Gideão falou. Eu levei o Gideão no bolso. E eu li o Gideão. E acabei pregando para 150 pessoas não crentes. 150 pessoas. Preguei 46 minutos dentro do centro espírita. Hoje, lá em Cajati, tem muita gente, na Igreja Presbiteriana, na Assembleia de Deus, no meio batista. Toda igreja tem alguém que no dia estava lá, dentro do centro espírita, para tentar se libertar do álcool, para conseguir uma libertação muito maior, que foi a salvação. Onde você está? Pergunta sempre, por que você está? O que você está fazendo? Então Deus perguntou, Adão, aonde você está? Deus sabia, mas Ele queria que ele reconhecesse aonde ele estava. Deus conhece tudo a nosso respeito, mas uma coisa que Deus sempre quer é que você reconheça aonde você está. Que você saiba qual a finalidade de estar aqui, qual a finalidade de estar ali. Então, esta é a razão. Adão, clamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Deus sabia, mas Ele queria que Adão reconhecesse aonde ele estava. A outra experiência que eu acho muito interessante dentro da Bíblia, os irmãos conhecem, foi uma pergunta que Deus fez também para Isaías. Lembra da pergunta que Deus fez para Isaías? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Como é que Isaías respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. A irmã acabou de falar sobre missões. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu nasci no meio evangélico. Sou batista desde, acho que do ventre da minha mãe. Ainda com B maiúsculo, né? E uma coisa que sempre tenho visto na igreja, não sei aqui, é que geralmente as pessoas procuram se esquivar de fazer alguma coisa. Olha que esse problema não tem aqui. Mas geralmente, no geral, na regra geral, existe muitas pessoas que, se ele puder, ele se excusa para não fazer. Infelizmente. E a minha palavra hoje, meus irmãos, a palavra de Deus para nós é que nós nos coloquemos como Isaías à disposição dele. Talvez você não possa ir na África, talvez não possa ir lá pelo Nordeste, mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós podemos fazer muito para Deus. Cada um de nós, independente da capacidade dele, independente do conhecimento, independente de qualquer outra situação, ele precisa se colocar à disposição de Deus. Até porque Jesus disse em Mateus 23:11, o maior entre vós deverá ser o servo. É bíblico. O maior entre vós deverá ser o servo. Meus irmãos, e é tão difícil essa questão de trabalhar para Deus, trabalhar para a igreja, que às vezes também não sei aqui. Faz-se uma festa na igreja e a louça fica para uma irmã lavar só. Não sei se isso não acontece aqui, né? Mas geralmente acontece. Todo o pessoal vai embora, fica só para um. Às vezes a atividade da igreja concentra-se só em uma pessoa. Por quê? Porque não tem pessoa que não se colocando à disposição para fazer. Lá na segunda igreja em Jacopiranga tinha uma irmã com 80 anos,
E o pastor disse assim, essa irmã é a que mais trabalha aqui na igreja. Eu falei, como? Porque ela vem todo dia mais cedo para orar. Todo dia ela aí. Todo dia ela aí. Parece que não, mas o trabalho aqui é sustentado pela oração dessa irmã. 80 anos. Não tinha mais força para nada, mas ainda podia orar. Ainda podia orar. Então o maior não é aquele que... O maior entre vós é o servo. João 12, 26. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Qual é o grande problema hoje, meus irmãos, de muitas pessoas? Pessoas que querem ser recompensadas, até com elogio. Pessoas que querem ser colocadas lá em cima do pedestal, e não é assim no reino de Deus. O maior é aquele que serve. E a honra, quem dá é Deus. A honra, quem dá é Deus. Muitas pessoas digam, Cláudio, eu queria que você pregasse em tal lugar. O que vai custar? Digo, para mim custa 3 coisas. Primeiro, pelo menos uma pessoa para ouvir. Pelo menos uma pessoa para ouvir. 2, o feijão para comer. E 3, o colchão para dormir se precisar. Hoje o senhor não precisa não, que eu vou embora. Né? Então tem muita gente, meus irmãos, que está aí. Eu sempre falo, nós temos que estar aqui para servir. Nós temos que estar aqui para servir a igreja. Nós temos que estar aqui para ver o que precisa no reino de Deus e fazer o que está ao nosso alcance. Com raras exceções, mas muitas pessoas, ele vê na igreja um lugar de tirar fonte, vê na igreja um lugar de tirar proveito, e eu vejo na igreja um lugar de servir a Deus. Amém? Amém. Não sei se os irmãos conhecem a história do irmão Fubá, mas se não conhecerem, eu vou contar a história do irmão Fubá. O irmão Fubá é o seguinte, havia um templo lá num certo lugar, não vou dizer o lugar, tá? E tinha um bar perto. E bar, os irmãos sabem, não sei aqui, mas lá no Vale, o bar é quase que um hospital, 24 horas por dia, não falta cliente. E tem os clientes de sempre, né? Tem os periódicos e os clientes de sempre. E um desse cliente de bar de sempre, um dia passou um irmão lá falando assim, o que a sua igreja faz pelos pobres? Ele falou, a nossa igreja faz muito pouco pelos pobres. Agora, nós só estamos conseguindo dar 5 quilos de fubá por mês. Ele falou, lá, vou para a sua igreja. E começou a frequentar. No primeiro mês, levou os 5 quilos do fubá. E estava fiel, domingo após domingo, culto de oração, culto da semana, culto nas casas. Pensaram, pô, já nós vamos batizar esse aí. Mas um dia, por causa de uma situação que aconteceu, largaram de oferecer o fubá. E daí um colega perguntou, fulano, por que você abandonou a igreja? Trocou o bar pela igreja. Agora abandonou a igreja, falou, largaram e distribuiu o fubá. Então o nome dele ficou Irmão Fubá. Então tem muitas pessoas, meus irmãos, que vê a igreja, não estou dizendo para não fazer ação social, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele que vê a igreja como um lugar de tirar proveito. Até pastor tem. Não, aqui é um lugar de servir. E Jesus disse assim, quem quiser ser o primeiro, tem que ser o servo. Aquele que serve, meu Pai honrará. Então a honra vem de Deus. A recompensa vem de Deus. E feliz, meus irmãos, é o cristão que vive aguardando e esperando a recompensa que vem do céu. Sabe por quê? Porque daqui não se recebe nada. Às vezes se faz tanto e só leva a crítica na cabeça, né? Faz tanto e só vê reclamação. E isso acontece o quê? Vai desanimar você. Mas quando você crê que maior é aquele que serve, quando você crê que a honra vem do céu, aí sim a história começa a melhorar. Jesus ainda disse que quem quiser ser o primeiro de todos, deverá ser o servo. Lucas 22, 27. Maior é aquele que serve, e não aquele que está na mesa. Foi Jesus que falou, não fui eu não. Maior é aquele que serve do que aquele que está na mesa. Por isso, então, meus irmãos, a outra pergunta que Deus fez é esta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aonde está você? Fala, Deus, eu estou aqui. Eu quero fazer o que estiver no meu alcance. Muita gente pergunta, Cláudio, como é que você viaja tanto com essa perna? Fala, não viaja em cima da perna, viaja em cima do carro. Como é
que você viaja tanto com essa perna? Eu digo, eu sento e vou embora, tem quilômetros na minha frente. Então tem gente, meus irmãos, que qualquer coisinha diante dele é um obstáculo para ele não ir na igreja, é um obstáculo para ele não fazer nada. Tem gente que adora a desculpa. Aqui não tem esse também, né? Espero que não tenha essa pessoa aqui. Mas tem gente que adora a desculpa, né? Fala, ele não gosta de ir na igreja, aí ele amanhece meio gripado. Fala, irmão, a gripe me pegou e eu não posso ir hoje. Coitado da gripe, às vezes a gripe está só ameaçando ele já não vem. Irmãos, o tempo está ruim, fechou o tempo, eu não vou que pode chover. Mas às vezes não é a chuva o problema é que ele está doido para arranjar uma desculpa. E tem gente que procura tanta desculpa. Já pensaram, se usasse a perna para desculpa, todo mundo ia aceitar. Todo mundo ia aceitar. Nunca usei a perna para desculpar nada. Nunca. Vou contar uma experiência para os irmãos. Eu não posso fazer sem contar. Almirante Tamandaré, quem conhece? Lá no Paraná. Teve um culto lá, tem alguns anos atrás. E um quarteto ia cantar. Só que no quarteto ninguém pregava. Aí o irmão Ziel foi lá e falou, Cláudio, você faria um favor para o nosso quarteto? Falei, faço. Almirante Tamandaré, no dia tal, 19 horas, nós cantamos, o irmão prega. Digo, amém. Vamos lá, Almirante Tamandaré. Irmãos, quando faltavam uns 30 quilômetros para chegar, caiu uma chuva, das maiores que possa haver. Quando chegamos lá no local, a subida era pior do que essa aqui, que eu ia subir a pé com a Célia. Era pior, né? O carro não andou 3 metros, já ficou. Parou, não saía mais. Aí o irmão disse, e agora? Não tinha energia elétrica. Uma escuridão que os irmãos querem imaginar. Aí falou, Cláudio, como é que nós fazemos? Vamos voltar? Então voltar como? Andamos 300 quilômetros. Chegamos pertinho. Deus mandou a chuva. E agora nós voltamos para trás? Tinha bastante gente lá no local do culto. Digo, olha, só tem uma solução. Se os irmãos me conseguirem me levar no braço até lá, eu prego. Mas tem que levar. Tinha 2 sacolinhas de plástico no carro. Eu digo, coloca meu pé dentro da sacolinha plástico. E na hora que der, você me coloca no chão e nós vamos tentando, nós vamos chegar lá. Meus irmãos, nós chegamos lá. Eles cantaram. E eu preguei. Tá? E Deus fez uma coisa tão extraordinária. Tinha muita moleque conversando para o lado de fora. E na hora que cantaram o primeiro hino, Deus mandou a segunda chuva. Aí que choveu. E aí todo mundo teve que entrar para dentro por causa da chuva, né? Aí ficaram quietinhos, um calorzão que dava em medo. E eu preguei lá. Não pode olhar a dificuldade, não. Humanamente falando, tinha que voltar. Né? Tinha que voltar. Era muito feio o caminho. Mas quando se coloca assim na mão, eu vou falar, eu vou chegar lá. O carro ia bem pertinho, se estivesse seco, né? Mas choveu. E nós, olha, meus irmãos, chegamos até pertinho. Mas o Cláudio anda muito mal, nós não conseguimos chegar. Por eles tinham desistido. Digo, não podemos desistir. E Jesus disse então que maior é aquele que serve. Jesus disse que a honra, ninguém vai receber honra aqui não. A honra vem de Deus. É Deus que vai honrar. Meus irmãos, e como Deus honra. E como Deus honra. Como que Deus abençoa. Mas quando é feito com o espírito de servir. O terceiro homem. A terceira pergunta que Jesus fez foi para o cego de Jericó. É muito interessante a pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou para o cego, os irmãos sabem a história, o que você quer que eu te faça? A resposta seria mais do que óbvia, né? Ele falou, Jesus, eu quero ver. Ele podia falar, Jesus, como é que está o coração do Faustão? O senhor sabe? Estão discutindo tanto aí o coração do Faustão, Jesus. Eu quero saber como é que está. Jesus, como é que Faustão conseguiu o coração? Ele não perguntou nada disso. Jesus, como é que está aí a recepção do Lula?
Jesus, e a joia do Bolsonaro, como é que está? Não, ele não perguntou. Jesus perguntou. É evidente que Jesus sabia que o homem ia pedir a visão. Perguntar para alguém que está com fome, o que você quer? Ele fala, eu quero comer. Perguntar para alguém que está descalço, o que você quer? Eu gostaria de ganhar um sapato. Perguntar para alguém desempregado, o que você quer? Eu quero conseguir um emprego. Perguntar para alguém solteiro, o que você quer? Eu quero casar. São coisas óbvias. O que você quer? Eu quero casar. Jesus agora pergunta para o homem, o que você quer? E esse senhor, eu quero ver. Jesus sabia que o homem era cego. Jesus sabia que o grande desejo do homem era ver. Jesus conhecia também o salmo que diz que o Senhor considerar o que deseja o teu coração, é bíblico também. O Senhor considerar o que deseja o teu coração, é bíblico. E Jesus ainda pergunta, o que você quer? Ele diz assim, Jesus, eu quero ver. E agora vem a pergunta nossa. Por que Jesus fez essa pergunta? Sabe por quê? Jesus queria que ele abrisse o coração. E aqui tem uma lição muito importante para nós. E até muitas vezes difícil, que é abrir o coração. Dizer o que você está sentindo. Dizem que advogado, pastor e professor morrem do coração. Né? Não sei se é verdade, tomara que não seja. Né? Por quê? Porque ele ouve muito e fala pouco. Ele ouve muito e fala pouco. Né? Então a dificuldade de abrir o coração, de contar o que está passando, mas Jesus sabe o que está no nosso coração, mas ele quer que nós abramos o coração. Jesus, Senhor, eu quero ver. Senhor, a minha necessidade agora é ver. Então ele clamou, ele insistiu, ele ficou à disposição. Então a resposta aqui é: abra o seu coração. O que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Abra o seu coração. Com certeza, pela graça de Deus, todos nós enxergamos, mas com certeza também, dentro de cada coração aqui, há uma necessidade. Há uma necessidade. Há uma necessidade. E é necessário, então, fazer o quê? Abrir o coração para Jesus. Teve muitas situações. Na época da faculdade, por exemplo, nós morávamos em 3 num quartinho, 3x4, com 3 camas dentro, um banheirinho. Imagine o cheiro, né? Ficava fechado o dia inteiro. Imagine chegar naquele lugar para dormir. E eu pedi assim, Deus, está muito difícil. Mas eu não vou desistir. Eu quero que o Senhor um dia me dê um espaço bem grande. Tem espaço grande hoje ou não tem? Como é grande. Como é grande. Eu tinha um chivetinho 74. Quando eu casei, no eu trouxe um 76. Já tinha evoluído, né? Mas antes tinha um chivetinho 74. O carro os irmãos conhecem, né? Quem não conhece vai saber da história dele. Só dava problema. Falei, Senhor, eu vou abrir meu coração para o Senhor também. Agradeço pelo chivetinho, mas me tire do chivetinho. Por favor, me tire do chivetinho. Né? E Deus também me tirou do chivetinho. Preguei a primeira vez com 14 anos. Né? Me colocaram na cadeira, lá na frente. Tinha 3 pessoas no culto. Lá tinha a irmã Amélia, na época com 87 anos. E depois que eu preguei, me tiraram da cadeira, me colocaram, ela falou, Cláudio, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas continue pregando, você tem futuro. Deus vai fazer de você alguém extraordinário, você vai andar ainda. Você vai poder andar pelo Brasil e pelo mundo. 2 meses depois, a irmã Amélia morreu. Mas aquilo ficou no meu coração. Não desista, continue pregando. Você vai andar, Deus vai te usar. Deus vai te levar para muitos lugares. E exatamente assim aconteceu. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Diga para Jesus, olha, hoje está assim, assim, mas eu quero que aconteça assim, eu quero que o Senhor faça assim. Agora, nunca esqueça de que nessa oração tem que ser dita que se for para a glória do teu nome. Aí o negócio muda. Quando a gente ora e pede para que Deus seja glorificado e não nós, Ele vai fazer o que deseja o nosso coração. Ele vai fazer o que deseja o nosso coração. Sempre, sempre, sempre Deus sabe que aquilo que Ele me deu está à disposição do reino dEle. Está à disposição.
está à disposição. Meus irmãos, teve muitas vezes que eu me convidavam para pregar e eu não tinha condição de abastecer o carro. E eu falava assim. Mas depois que eu falava assim, vinha outra pergunta: como é que eu vou? Aí eu convidava o irmão quer ir comigo lá? Aí eu vou. Ajuda na gasolina? Ajudo. Aí eu arranjava 4 colaboradores. Na hora que eu via que dava a gasolina, eu parava de convidar. Senão o cara ficava muito pesado. Né? E assim eu fiz por muitos anos. Nunca desanimei. Convidava, eu falava assim, eu vou. Sabe por quê? Porque a honra vem de Deus. Quem vai honrar é Deus. Quem honra não é a igreja. Quem honra não é a pessoa. Quem honra não é o líder. Quem honra é Deus. E como Deus tem honrado. Como Deus tem honrado. A quarta pergunta que Deus fez foi para um homem chamado Saulo. Lá que Jesus fez. Para Saulo, Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa foi a pergunta que Jesus fez para Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como o tempo está correndo, com essa pergunta, nós aprendemos 2 lições principais. A primeira é que Deus nos confronta no momento difícil. Deus nos confronta no momento difícil. É na hora mais difícil da sua vida e da minha vida que Deus vai nos confrontar. Há muitos anos atrás, ainda quando não andava, eu orei: Senhor, o Senhor é o Deus do céu e da terra, tem todo o poder, muda os tempos e as horas, remove rei de Daniel, me tire dessa situação. E os irmãos não sabem o que Deus fez. Eu sempre falo que Deus usa muito a pessoa não crentes. Sabiam disso? Deus usa a pessoa não crentes. Essa ideia que Deus só usa crente, só usa pastor, não é verdadeira, não. Deus usa a pessoa não crente para nos abençoar. Deus usa a pessoa de fora para nos abençoar. E depois dessa oração, meus irmãos, apareceu lá em casa uma pessoa que já faleceu, na época um ébrio, mas ele lia muito jornal. E ele achou um telefone lá em Santos, no ortopedista. Foi a primeira consulta médica que eu fiz com 15 anos. Deus usou aquela pessoa. Deus ouviu a minha oração. Não usou ninguém da igreja, usou alguém lá de fora. Então, no momento mais difícil da vida, é que Deus vai confrontar você. No momento mais difícil. A segunda coisa, meus irmãos, que eu aprendo com Saulo, não dá tempo para falar da vida dele. Sabe qual que é? É que na presença de Deus, a arrogância não tem vez. Amém? Na presença de Deus, a arrogância não tem vez. Leve para casa isso. Na presença de Deus, a arrogância não tem vez. Na presença de Deus, o poderio humano não tem vez. Na presença de Deus, a capacidade humana não tem vez, porque Deus, Ele é e sempre será superior a tudo e a todas as coisas. Na presença de Deus, a arrogância não tem vez. 1986, já tem alguns dias para trás. Eu fiz 3 vestibular na época, lá morando no mato, mas sempre gostando de ler e de estudar, e na época eu passei nos 3. E lá em Jacupiranga havia um homem muito rico, havia porque já foi. E ele disse assim: esse rapazinho aí diz que é crente, diz que confia em Deus, mas é pobre e vai dar um tiro no escuro. Ele vai começar a faculdade e vai abandonar. E me contaram, eu falei: quem deu o tiro no escuro é ele. 86, 87, 88 e 89. Terminei a faculdade e ele mudou o discurso. Não passa na UAB. Me contaram de novo. Ele vai tombar de novo. Ele vai tombar mais uma vez. A faculdade eu já terminei. E na UAB eu vou passar na primeira vez. Passei na primeira vez. Tombou de novo. Ele vai tombar mais uma vez. Né? Na primeira audiência que eu fiz, quem que era o réu? Era ele!
Então, meus irmãos, na presença de Deus, a arrogância não tem vez. Amém? Pode falar o que quiser, mas se você estiver na presença de Deus, meus irmãos, a arrogância não tem vez. Seja quem for. Seja quem for. E a última pergunta, que eu acho muito especial também, foi lá no velório de Lázaro, né? Lá em João 11, 26. Lá Jesus disse assim: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E depois Jesus fez uma pergunta tão especial: crê nisto? Vocês creem nisso? Olha, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ponto final. Jesus, então, no final, faz a última pergunta que vai encerrar a minha palavra. Crês tu isto? E aqui vem, meus irmãos, duas lições muito importantes. A primeira lição é que Deus sempre tem um tempo para agir, mas eu preciso crer. Deus sempre tem um tempo para agir. Meus irmãos, demorou muito para me entender isso. Hoje eu entendo perfeitamente. Deus sempre tem um tempo para agir. Hoje aconteceu uma coisa comigo, o pastor já está sabendo. Eu não sei porquê. Eu agora tenho que perdoar, não os outros, perdoar a mim mesmo. Me entusiasmei com trabalhadores, 120 por hora, conversando com a netinha, e passei dentado de Mogi. Quando eu percebi, estava quase chegando em Jacareí. Falei, meu Deus do céu, o mar ficou para trás e o almoço esfriou. Vamos retornar, né? Vamos retornar. Mas do outro lado eu pensei assim, se eu prego tanto que Deus cuida de nós, se eu prego tanto que Deus sabe todas as coisas, se eu prego tanto que Deus dirige os nossos passos, né? Será que eu fui omisso? Será que eu fui relaxado? Será que eu não prestei atenção? Ou foi Deus que permitiu? Será que ele passa direto, depois ele volta tranquilo? Ele vai gastar um pouquinho mais de álcool, mas eu estou na direção de tudo. E agora entendo, eu estou na direção de tudo. Acontece muita coisa, meus irmãos, na nossa vida, que nós cometemos o maior erro, ficar procurando a resposta. São assim ou não? Nós ficamos procurando a resposta. Hoje tem o tio Facebook, tem o vovô Google, né? E nós ficamos procurando resposta, procurando resposta, procurando resposta. Achamos tudo quanto é tipo de bobagem, né? E corremos o risco até de crer naquilo lá. Mas por aí Jesus pergunta, olha, todo aquele que vive em crer e crê em mim, você crê dessa forma, você crê nisto? E a segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, meus irmãos, sabe o que é? É muito pessoal para mim, muito divino, que o milagre sempre é maior do que o problema. Amém? O milagre sempre é maior do que o problema. Vai, ele está morto, já morreu. Jesus chega lá, não tem morto, não tem nada. Então, o milagre sempre é maior do que o problema. A dificuldade nossa, meu sabe o que é? É responder a pergunta de Jesus. Você crê? Você crê nisto? Essa é a nossa dificuldade. Mas o milagre sempre é maior do que o problema. E a última lição desse texto que eu acho tão especial, que Lázaro estava morto. Jesus chega lá e chama de amigo. Que interessante, né? Morto. Depois de morto fica bom, né? Morreu, podia era tão bonzinho, né? Nós não temos coragem de falar do morto, até porque é crime, né? Então a gente fala, ele é tão bonzinho, puxa vida, que pessoa excelente. Que pessoa excelente. Não temos coragem de falar mal dele, né? E Jesus disse assim, meu amigo está aí, ó, mas o meu amigo vai se levantar. E o amigo levantou-se. E o amigo ressuscitou. E para concluir, agora eu vou concluir. Tem acho que uns 40 anos atrás. Eu estou com 60 e alguma coisinha. Eu comecei a pregar com 14, então eu tenho algum tempo de carreira, né? E lá na nossa, o pastor conhece, lá na nossa igreja, lá no sítio, só naquela redondeza não tem nenhuma igreja católica. É 20 quilômetros sem nenhuma igreja católica. Daí faleceu um fulano lá. Mas sabe daquele cara ruim na sociedade? Né? Aquele cara arrogante que ninguém gosta. Aí morreu o fulano. Morreu o fulano
e queriam fazer a missa no 7º dia. E eu perdi esse bilhetinho, esse tinha que guardar pelo resto da vida. A filha do finado mandou um bilhetinho lá: seu Cláudio, queremos emprestar o Templo Batista para fazer a missa do 7º dia do senhor fulano. Me responda com urgência. Eu falei, meu Deus do céu. Já recebeu esse tipo de convite? Já recebeu esse tipo de convite? Eu falei, se eu falar assim, eu posso apanhar. Se eu emprestar o templo, os diáconos vão me matar. Né? Se eu não fizer nada, eu vou perder a chance de evangelizar. Aí eu peguei o papelzinho de caderno, muito mal escrito, virei o papel e falei assim, senhora fulana, eu sei do templo, mas se a senhora deixar eu dirigir a missa. Passam umas horas, escreveu a resposta. Tudo bem, combinado. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, era só na canetinha e no portador. Eu falei, é agora. Marcaram o dia, missa no 7º dia, na Igreja Batista. Teve gente que quis morrer. Fala, esse Cláudio aponta cada uma. Como é que pode? Digo, não, os irmãos vão vir na missa também. Nós que vamos dirigir a missa. Como é que eu vou cantar sozinho lá? Chegamos lá, meus irmãos, estava cheio de gente. Todos os amigos dele, de bar, de festa. E eu não posso falar, não vou falar nada dele. Porque se eu elogiar, eu estou mentindo. Né? Se eu criticar, eu estou morto. Então, eu não vou falar nada dele. E falei lá, meus irmãos, meus amigos, nós estamos hoje aqui neste culto, vocês conhecem de missa, e nós queremos hoje aqui celebrar esse momento para nós que estamos vivos, porque ele já foi, faz 7 dias que ele foi sepultado. Né? Vamos cantar o hino 508, eu avisto uma terra feliz, onde vou para sempre morar. A metade é que eu sou chorar já. Mas eu não falei em nenhum momento se ele estava no céu nem no inferno. Não falei em nenhum momento. Né? Se eu falasse no céu, eu estava mentindo. Se eu falasse que estava no inferno, eu ia matar a família. Né? Então vamos falar para quem está vivo. Agora falar para quem está vivo. Né? E foi uma bênção extraordinária. Hoje tem muita gente por aí da missa do 7º dia. Da missa do 7º dia. Por isso que eu falo, coloque-se na mão de Deus para servir. Tem muita gente, meus irmãos, que às vezes a coisinha atrapalha de realizar grandes coisas. Grandes coisas. A nossa visão tem que ser para a pessoa. Pessoas, serviço, causa de Deus. Quem vai honrar é Deus, quem vai compensar é Deus. Faça isso, faça isso. Isso lá no sítio, em Jacupiranga. A igreja na época com 245 membros. Eu era o vice, o pastor foi embora, eu tive que assumir. E a primeira coisa que aconteceu, um acidente e matou o marido de uma irmã que não era da igreja. Um cara também daquele complicado. Aonde que ele estava no dia do acidente? Saindo da motel com outra mulher. A carreta arrebentou, cidadão. E a viúva, membro da igreja, transtornada com a situação, queria fazer o velório lá no templo. E falou com o primeiro diácono, o diácono disse não. Falou com o segundo diácono, o diácono disse não. Falou com o terceiro diácono, não pode de jeito nenhum. Ele não era membro da igreja, ele morreu em pecado, e aquela história que você sabe. Né? Aí veio para mim. Pode, irmão? Pode. Pode. Só que não pode fumar, não pode acender vela, não pode ficar de falação dentro do templo, não pode isso, não pode aquilo. A irmã aceita? Aceito. Combinado. E liguei para a zeladora, abra o templo para velar o fulano. Meus irmãos começaram a reclamar. O irmão autorizou? Eu digo, autorizei.
e vou lá, e nós vamos dirigir o culto lá. 300 e poucas pessoas lá no templo. Amizade, amigos, né? Só não foi a mulher que estava com ele no motel, né? Mas foi todo mundo. E eu preguei, ao homem extraordinário morrer, vindo depois disso o juízo. Não falei nada do homem. E até hoje a família tem uma gratidão imensa no coração. Passaram-se 10 anos, eu fui pregar numa igreja. Quando entrei lá, uma pessoa veio, me abraçou e falou: Claro, você mora no meu coração. Eu digo: Como que mora no seu coração, rapaz? Você sabe o dia que eu converti? Foi no dia que morreu o homem saindo da motel e você pregou no culto lá. Foi bênção ou não foi? Foi! Foi! E tem muita gente que fala: Não, quem não é crente não pode ser lá na igreja. É pecado. Jesus não aceita isso, pastor Osmar. Não pode. Claro que pode, meus irmãos. São portas que Deus abre para você dizer que Deus é o Salvador. O que precisa ter é sabedoria vindo de Deus para não fazer bobagem. Senão você pode agravar mais a situação do que já está. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça e que você possa responder a todas as perguntas feitas nesta noite. Primeiro, para Adão, onde você está? Para Isaías, a quem enviarei? Para o cego de Jericó, o que você quer? Para Saulo, por que você me persegue? E no velório de Lázaro, você precisa crer. E Jesus, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, meus irmãos, agora eu começo a olhar o passado e começo a ver o que Deus fez. O que Deus fez. Casei, tenho 2 filhas, tenho um rapaz adotivo, tenho essa netinha que está aqui, tenho 2 que não vieram, e tenho um para nascer, tenho carro para andar, tenho casa para morar, em mais do que uma. E eu fico vendo quanta coisa Deus faz. Quando nós nos colocamos na mão dele, sem nada, sabe o que é nada? Nada, 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 nada. Quando eu terminei a faculdade, eu cheguei a pedir papel sulfite na papelaria. Verdade. Porque eu não tinha papel para fazer as petições. Eu cheguei a pedir para o dono da aviação de ônibus um passe para me andar, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, ele me deu. Depois eu acabei advogando muito contra a empresa dele, né? Mas ele me deu o passe. E agora eu vejo que realmente compensa quando nós colocamos na mão de Deus, na intenção de colocar tudo para a honra e a glória do nome dele. Na intenção sempre de exaltar o nome de Deus, não o nosso. Tem gente por aí que está querendo exaltar o nome dele, aí não vai não, porque o arrogante na presença de Deus não tem vez, seja ele quem for. Que Deus te abençoe, a mim também. Amém?